Amigos e amigas, várias pessoas me pediram para que eu escrevesse ou gravasse um vídeo sobre a chamada guerra híbrida global, que é um conceito que vem ganhando corpo nas últimas décadas e que tem sido utilizado por analistas de geopolítica internacional, por cientistas políticos, por historiadores, e cada vez mais ele entra no vocabulário de ativistas sociais, militantes políticos, e por isso é importante que a gente tenha noção do que se trata. Até porque nós vivemos no Brasil sob a guerra híbrida global, ainda que a gente não tenha percepção dela, ou 99% da população brasileira não tenha percepção do que é essa guerra híbrida global, inclusive parte da esquerda, que só ultimamente vem procurando se inteirar do assunto, mas essa guerra a gente sente de uma maneira estranha, não é? Vivemos uma época de uma insegurança, não sabemos o que vai ser amanhã, o que está acontecendo no Brasil, na política, na economia, na sociedade, nos vários campos, né? As rupturas que têm ocorrido, rupturas graves, o estado de exceção para o qual se encaminha o Brasil, a eleição do governo Bolsonaro, enfim, tudo isso é efeito e parte da guerra híbrida global. Mas como pensar nessa expressão ou nesse conceito? Ele foi se transformando aos poucos, ele foi ganhando corpo, né? Um dos primeiros trabalhos a respeito do assunto nem tinha esse nome. É o trabalho da jornalista canadense e ativista anti-globalização Naomi Klein, que publicou em 2007 o livro A Doutrina do Choque. Então, o nome que ela dá é A Doutrina do Choque, para caracterizar um tipo de guerra não convencional que começa a se desenvolver e começa a ser colocada em prática, principalmente a partir dos anos 70, e vai num crescendo, até com o desenvolvimento das novas tecnologias, não é? E que passam a ser aplicadas em várias partes do mundo, gerando uma desordem global e ameaçando a existência dos próprios Estados nacionais, das instituições nacionais, não é? É o caso brasileiro, claramente. Então, Naomi Klein, no livro A Doutrina de Choque, um dos aspectos que ela diz é que, a partir de 1970, com a implantação do livre mercado, o neoliberalismo, com o avanço enorme da globalização, o imperialismo passa a recorrer à doutrina de choque, que é lidar com não só a guerra convencional, com invasões, bombardeios, mas também com a guerra econômica que produz terror, produz medo, não é? E principalmente produz catástrofes internacionais. Então, nesse sentido, ela diz que a história do livre mercado contemporâneo foi escrita em choques. E os eventos catastróficos que a gente tem assistido nas últimas décadas do século XX, sobretudo agora nas primeiras décadas do século XXI, tem essa característica de provocar catástrofes terríveis, mas essas catástrofes são extremamente benéficas para as grandes corporações internacionais. As corporações, não só para o complexo industrial militar do Império estadunidense e seus asseclas, não é? Mas também para o sistema bancário internacional, para a mídia globalizada e imperialista também. Enfim, tentando rapidamente dizer
o que a Naomi Klein caracteriza como a doutrina do choque, a gente poderia dizer que tudo começa por volta de 1971, com o golpe de Pinochet contra o governo de Salvador Allende. Ali nós temos um primeiro momento de choque, de terror, e que produziu resultados a longo prazo, até hoje ainda repercute a deposição do governo Allende e a implantação violenta do neoliberalismo no Chile, que serviu como laboratório para experiências internacionais. Mas também não podemos esquecer depois, ainda nos final dos anos 70 e a partir dos anos 80, o colapso da União Soviética, que também é feito a partir de ingerências externas que provocam destruição do Estado da União, né, das repúblicas socialistas soviéticas, a partir de uma série de ingerências internacionais também. Os governos de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, de Clinton e, finalmente, de Trump dão continuidade a essa doutrina do choque, ainda que de uma forma mais amena em alguns deles, ou de uma forma mais terrorista, como hoje aparece no governo Trump. Né? O ideólogo da doutrina do choque, no fundo, segundo Naomi Klein, é o economista Milton Friedman, o chamado economista do capitalismo do desastre. Qual é essa ideia do capitalismo do desastre? Você destrói para reconstruir. Na destruição você ganha dinheiro através do complexo militar, porque você vende armas, e você ganha dinheiro depois na reconstrução, mas dificilmente essa reconstrução traz algum tipo de tranquilidade, de estabilidade, a exemplo do que ocorreu em vários países, por exemplo, no Iraque, no Afeganistão, na Ucrânia, em outros países, de forma que o predomínio mesmo é da destruição sobre a estabilidade e de uma espécie de guerra permanente, de desastre permanente. Em 2001, com o 11 de setembro, com a derrubada das Torres Gêmeas e com a doutrina do combate ao terrorismo que vai ser colocada em prática desde então pelo governo Bush, é outro momento da doutrina do choque e que hoje nós chamamos da guerra híbrida internacional. O atentado de 11 de dezembro serviu de desculpa para a implantação de uma guerra ao terrorismo que levou à invasão do Iraque. Eu acho que vocês se lembram da guerra do Iraque, da guerra do choque e pavor, uma guerra que assusta as populações, com bombardeios intermitentes, provocando medo, provocando o pânico. Enfim, começa no Iraque, mas se expande por todas as nações árabes, como vocês sabem, né? A Líbia, a Síria, o Oriente Médio, na Ásia também. Enfim, a doutrina do choque e pavor, ela se erige como doutrina aceita pelo Pentágono e aceita pelo governo dos Estados Unidos. Então, essa é a primeira leitura que eu recomendo a vocês, da Naomi Klein, A Doutrina do Choque. Há um vídeo também muito interessante que vocês podem encontrar no YouTube sobre o assunto. A Doutrina do Choque, The Shock Doctrine, é fácil de achar, vocês colocam ali no Google e podem encontrar facilmente. Um outro autor que eu gostaria de sugerir para que vocês procurassem se inteirar sobre o assunto é Pepe Escobar. Pepe Escobar é um jornalista brasileiro, mas que cobre
continente europeu, a Ásia, as questões internacionais e geopolíticas que ocorrem nessa área, mas ele também fala do Brasil em algumas ocasiões. O nome do livro dele, que eu vou citar para vocês, é O Brasil, do artigo dele que ele publicou, O Brasil no Epicentro da Guerra Híbrida Global, de 2016. Eu digo para vocês procurarem, é muito interessante, porque ele mostra como, desde o final da década de 2000, não é? A partir do final, e com a grande crise internacional de 2008, começam a proliferar as chamadas revoluções coloridas em várias partes do mundo. E essas revoluções coloridas que ocorrem, como eu já falei, no Egito, na Síria, na Turquia, na Ucrânia, elas foram apenas o preâmbulo da destruição de seus países. No Brasil também, em 2003, nós tivemos uma revolução colorida desse tipo. Como é que isso funciona? Essas revoluções coloridas estão sempre atrás de atualizações para manter a hegemonia do que Pepe Escobar chama do Império do Caos. A matriz ideológica desse tipo de guerra é a guerra não convencional. O objetivo é explorar as vulnerabilidades políticas, militares, econômicas, psicológicas dos países que devem ser destruídos. O caso brasileiro mostra isso muito bem, não é? Todas as nossas vulnerabilidades políticas foram exploradas ultimamente. A chamada luta contra a corrupção, a Lava Jato, nada mais foram do que formas de explorar as nossas mazelas políticas, que nós poderíamos perfeitamente resolver internamente, não é? Mas que não, elas são exploradas por um juiz que tem conexões com o judiciário norte-americano e que passa a conduzir as suas ações não tanto respeitando as normas jurídicas nacionais, mas adaptando essas normas jurídicas internacionais e imperialistas ao caso brasileiro, não é? A situação brasileira. Então, esse é um dos aspectos. Isso provocou uma instabilidade imensa no país, além da espionagem internacional, que nós sabemos que ocorreu. A própria Dilma ficou sabendo, denunciou, mas não foi capaz de tomar providências mais fortes para deter essa espionagem, sobretudo a partir da descoberta do pré-sal. Isso acontece no Brasil. Quer dizer, é com a descoberta do pré-sal que o Brasil se torna um país alvo da guerra híbrida global. Então, além de explorar as vulnerabilidades políticas, militares, pensem bem no caso brasileiro, né? Nas vulnerabilidades militares, nosso sistema de defesa precário, nossas forças armadas que saíram da ditadura e não se modernizaram, não mudaram sua doutrina, se mantiveram presas à doutrina da segurança nacional e a um anticomunismo fora de lugar, anacrônico, e que hoje ocupa parte do governo, tanto do governo Temer, como do futuro governo Bolsonaro. E nós não sabemos qual será a tendência dos governos, das Forças Armadas brasileiras, porque elas estão subordinadas às Forças Armadas dos Estados Unidos, através de vários convênios de cooperação, e, enfim, não temos uma defesa nacional
apropriada para nos defender da guerra híbrida global. Mas a guerra híbrida global ela também envolve aspectos psicológicos dos países que devem ser destruídos. Nós temos visto quanto o Brasil foi, desse ponto de vista psicológico, né, das massas, dos valores, né, o país foi atacado nos últimos anos por uma guerra, por exemplo, de grupos identitários contra outros grupos, né? Essa valorização da questão das identidades foi toda utilizada na guerra híbrida para nos dividir, brancos contra negros, mulheres contra homens, feministas contra machistas, tudo isso que gays, não é? Contra heteronormativos, tudo isso que existe na realidade realmente e que são questões sociais bastante compreensíveis, tudo isso é explorado de forma a fragilizar o país, a fragilizar os movimentos sociais, a fragilizar a luta política. Enfim, o trabalho do Pepe Escobar, esse artigo que vocês encontram no Google, o Brasil no epicentro da guerra híbrida global, eu acho que pode dar também pistas para nós compreendermos o assunto e podermos atuar de uma maneira mais realista diante disso, né? O Pepe Escobar, aliás, escreveu um livro que também eu quero sugerir para vocês, que leiam, é o livro O Império do Caos, publicado em 2014. A outra leitura que eu já sugeri várias vezes para vocês é a do Muniz Bandeira, historiador e diplomata brasileiro que morreu no ano passado e morreu muito triste com a realidade brasileira, porque ele já vinha percebendo há tempos que o Brasil seria alvo da guerra híbrida internacional, na medida em que o imperialismo norte-americano encontrou forte reação da Rússia, ultimamente, sob Putin, da China, da Turquia, da Coreia do Norte, do governo da Síria, que enfrentou uma guerra em seu território, e, mais recentemente, também do Irã, do governo do Irã, que tem se aliado a essas forças que pretendem combater a hegemonia destrutiva dos Estados Unidos. O livro dele, como vocês já sabem, se chama A Desordem Mundial, o espectro da dominação total. Guerras por procuração, terror, caos e catástrofes humanitárias. Então, como vocês veem, pelo próprio título do livro, é mais ou menos aquilo que bate, né, coincide com o título do livro do Pepe Escobar, do Império do Caos, ou com o trabalho da Naomi Klein, A Doutrina do Choque. O livro do Muniz Bandeira é particularmente interessante porque ele faz um longo retrospecto. Ele começa lá com a mutação do Estado pós-Segunda Guerra Mundial e pós-destruição do nazifascismo. Há uma mutação do Estado também no Ocidente, uma vez que aspectos nazifascistas são incorporados na cultura e na sociedade dos Estados Unidos e do Império. Isso também foi muito explorado pelos filósofos da escola de Frankfurt, sobretudo por Adorno, que mostra como a fascistização da sociedade norte-americana, ou mais especificamente dos Estados Unidos, é parte do fascismo. E daí a dificuldade de nós nomearmos hoje
essas formas neofascistas que ocorrem em vários lugares do mundo, né, inclusive no Brasil, porque a própria sociedade capitalista neoliberal ela já assumiu formas fascistas também. Essa sociedade estandartizada, em que as pessoas estão aí apenas para como um número, né? Um número a mais na sociedade de consumo, um número a mais para o sistema capitalista, não é? E que todos devem se comportar segundo um determinado padrão. O livro, então, ele mostra isso que ele chama da mutação do Estado pós-Segunda Guerra Mundial. Há também, eu acho que, uma aproximação que a gente poderia fazer aqui com a noção de estado de exceção do filósofo italiano Giorgio Agamben, que também trata desse fenômeno da mutação do Estado, que não é mais democrático. Nós não temos, a rigor, Estados democráticos no globo. Mas o Muniz Bandeira, o livro dele é legal porque ele recua até a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, as esferas de influência que foram estabelecidas depois da vitória dos Estados Unidos e da vitória da União Soviética, a divisão do mundo entre essas duas esferas de influência, mas como depois essa Guerra Fria foi funcionando e o anticomunismo cresceu nos Estados Unidos, o macartismo, e também cresceu o complexo industrial militar dos Estados Unidos. Não é? E, afinal, a partir dos anos 70 e 80, o Império vence a União Soviética, destrói a União Soviética, e por aí a implantação do neoliberalismo e da doutrina do choque ou da guerra híbrida global começam cada vez mais a ganhar corpo. Não é? Só para lembrar vocês do 11 de setembro de 2001, quando o governo Bush usa esse ataque, que alguns dizem que foi um ataque de falsa bandeira, para anunciar a sua guerra ao terrorismo, que vai levar à invasão do Iraque, da Líbia, da Síria e depois, mais tardiamente, da Ucrânia. Não é? E Muniz Bandeira foi muito feliz, infelizmente, em perceber que os Estados Unidos estavam começando a se voltar para a América Latina e para o Brasil em particular, desde a descoberta do pré-sal. E uma vez que o imperialismo começou a perder nessas guerras internacionais, né? Por quê? Houve todo um esforço para a destruição do Iraque, não conseguiram pacificar o Iraque. Houve todo um esforço para a destruição da Líbia, não conseguiram pacificar a Líbia, nem o Afeganistão. Outros países continuam com conflitos enormes e o saldo foi de guerra e destruição. Mas, na medida em que, com Putin e com a aliança entre Rússia e China, isso começou a se estabelecer, houve uma contenção do imperialismo sobre essas áreas. Hoje, nós podemos dizer que o imperialismo dos Estados Unidos ele está encontrando resistências fortes na Ásia, na Europa Oriental, até mesmo na Europa, em alguns países, e, nessa medida, eles se voltam para onde? Para o seu quintal. Se voltam para a América Latina e se voltam para o Brasil, que é o país continental mais importante, mais rico e que tem recursos naturais incríveis, né, e que são os únicos disponíveis para que
o império possa se manter de pé no momento em que ele enfrenta uma crise quase que de implosão, né? Quase que ele caminha para a implosão. Há prognósticos, por exemplo, de que estamos vivendo um cerco ao dólar, justamente porque o comércio internacional começa a ser feito através de outras moedas, moedas nacionais, moeda da Rússia, da China, e as trocas, essas trocas vão desvalorizando o dólar, e é possível que o dólar, que é uma moeda inteiramente artificial, ela não tem lastro em ouro mais, ela não tem nenhum lastro, não é? Ela possa implodir. Então, é nesse contexto que o Brasil é importantíssimo para os Estados Unidos. E é por isso que nós estamos vivendo essa virada da guerra híbrida global em direção ao Brasil. O que vai acontecer, nós não sabemos, né? Cada vez mais nós estamos percebendo que o país está sendo destruído, não é? Nós vivemos uma crise desde o impeachment da presidenta Dilma, ou mesmo antes, em 2006, com o Mensalão, e desde essa época a guerra híbrida internacional global já estava funcionando no Brasil. Não é? Em 2013, sobretudo, com aquelas manifestações que coincidem com as manifestações coloridas que ocorreram na Turquia, no Egito, que também precipitaram crises gravíssimas nesse país e que foram manipuladas por forças estrangeiras. Então, no Brasil, para onde caminharemos não podemos dizer, mas estamos sob essa guerra híbrida global. A presidenta Dilma chegou a denunciar a espionagem internacional, até na ONU. Vocês se lembram do discurso dela. Porém, não foram criadas formas para impedir a espionagem e para deter essa incursão cada vez maior de organizações estrangeiras no Brasil e de vassalos nossos a serviço dessas organizações estrangeiras. E é por isso que nós estamos nessa situação caótica hoje. Há um alerta no ar de que o Brasil possa se associar aos Estados Unidos numa aventura na Venezuela, numa aventura para derrubar o governo de Maduro, né, e o chamado governo socialista ou bolivarianista. O governo Temer, de vez em quando, fala que... O governo Temer, não, o presidente eleito Bolsonaro já deu ideia disso, de que pretende fazer isso, não é? Vamos ver até que ponto. Será que os militares vão topar? O comando, o alto comando das Forças Armadas vão topar uma aventura desse tipo? De qualquer maneira, nossas defesas estão muito prejudicadas. Talvez o Brasil ele fique realmente sob a tutela militar norte-americana, de uma forma dissimulada, claro. Então, por essa razão, eu gostaria que vocês ficassem muito atentos à questão da guerra, não pensassem que isso é algo como mera conspiração, de teoria da conspiração. Não, é algo concreto que está acontecendo, e o conceito de guerra híbrida global é o que melhor nos pode ajudar no momento para que a gente possa pensar em novas formas de atuação. Sobretudo a esquerda pensar nisso, não é? A esquerda brasileira ela deixou de pensar a questão nacional há algum tempo. O próprio governo Lula deixou de pensar a questão nacional, apesar da sua política externa muito interessante, não é? E que elevou o Brasil a uma posição internacional bastante reconhecida. No entanto, o governo Lula também
levou o Brasil a ganhar prestígio financeiro internacional, prestígio, uma vez que ele passou a investir, né? Empresas brasileiras passaram a investir em outros países, isso se tornou algo perigoso para o imperialismo, né? O fato do Brasil se colocar como uma potência ou almejar se tornar como uma potência internacional. Então, não nos preparamos para isso. Não criamos uma inteligência capaz de deter essas formas de incursão sobre o nosso território que exploram as nossas vulnerabilidades políticas, como a Naomi Klein fala, as nossas vulnerabilidades psicológicas, as nossas vulnerabilidades sociais. É bom ficarmos atentos, a esquerda precisa pensar nisso, porque o que nós estamos enfrentando não só uma luta contra questões de picuinha partidária internacional, né? Como vai ser esse governo, como vão ser seus ministros, o que eles vão fazer, ele vai ser homofóbico, misógino, vai tacar o terror no país, sobre as minorias, ou será um governo inteiramente subserviente aos interesses globalistas e que são assegurados através desses mecanismos altamente terroristas da guerra híbrida global. Então eu convido a vocês a pensarem nesse assunto, a estudarem esse assunto e tomarem isso a sério até na atuação política. Não é possível que a gente se comporte dessa maneira pensando o Brasil como uma ilha. Nós estamos no meio nós fazemos parte do globo, e o globo está em tumulto. Enfim, é isso que eu tenho a dizer a vocês sobre a guerra híbrida global, essas 3 leituras que eu indico, basicamente, Naomi Klein, Pepe Escobar e Muniz Bandeira. Eu acho que são 3 nomes aí que podem contribuir para se compreender esse fenômeno. Um abraço a todos e todas.